Vamos dar continuidade aos milagres de Jesus. Então eu queria que você abrisse em João capítulo 5. História bem conhecida nossa sobre o homem junto ao tanque de Betesda. A gente vai ler do verso 1 até o 18, do 1 ao 18. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Nele ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, quando eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado, não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus o encontrou mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, a Bíblia, ela traz muitos personagens um tanto quanto inusitados. É ou não é? A gente tem meditado aqui na nossa EBD sobre a Palavra de Deus. A gente tem visto que a Palavra de Deus é perfeita, ela é completa, não tem falhas, não tem contradições. E aí a gente vê, por grande número de personagens estranhos, que realmente não é obra de homens. Que eu tenho certeza que se a gente fosse escrever um livro a respeito de Deus, da graça, da salvação, a gente ia escolher um pouquinho mais uns personagens que a gente ia colocar aqui, né? Algumas histórias. Falar, isso aqui, não vou colocar isso aqui, não. Por que isso aqui está aqui? Por que essa pessoa está aqui? Por que esse acontecimento está aqui? Mas o Senhor é totalmente sabedoria, Ele é totalmente sábio. E a palavra de Deus é, como a gente já estudou hoje, ela é perfeita. Ela é pura, ela é justa, totalmente fiel. E o nosso episódio aqui exatamente traz um personagem um tanto quanto estranho. Esse homem aqui que estava junto ao tanque de Betesda. Nós temos aqui esse episódio desse tanque que ficava ali na cidade de Jerusalém. O texto começa dizendo que Jesus subiu para Jerusalém porque havia uma festa. Ninguém sabe exatamente que festa é essa. Os estudiosos tentam descobrir e ficam fazendo umas contas, mas ninguém chega a conclusão nenhuma de que festa é essa. Então, se a Bíblia não fala, só fala que era uma festa, não interessa que festa era. O importante é que numa festa Jesus foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém tinha esse tanque de Betesda, onde ficavam muitas, e esse nome Betesda também, alguns chamam de Betsaida, e tem outros nomes aí que... Mas o importante é que existia esse tanque, e que muitos doentes, como o nosso texto aqui diz, ficavam ali em volta desse tanque, esperando uma certa agitação da água. Se você vê aí na sua Bíblia, se você está com a século 21 igual a minha, e algumas outras aí, você vai ver que a partir do final do verso 3 até o final do verso 4, tem uma chavinha. Sua Bíblia está assim? Por que tem essa chavinha aí?
Porque esse texto não aparece nos melhores manuscritos, tá? Mas e aí você pode ficar nessa dúvida, mas está aqui, então é palavra de Deus, não é palavra de Deus? A grande questão é que, se isso foi colocado depois ou não, não importa para o nosso texto. Tá? Porque o ponto não é esse, se realmente vinha um anjo e descia e mexia naquela água. Alguns estudiosos acreditam que esse tanque era alimentado por alguma fonte e que de tempos em tempos vinha uma água dessa fonte e que, claro, agitava essa água. Alguns estudiosos também acreditam que esse tanque tinha uma água avermelhada, ou seja, era muito ferroso, né, e que por isso tinha propriedades curativas ali. Mas não tem como a gente falar, bateu o pé, que é realmente um movimento sobrenatural que acontecia, ou não. O que acontece é que, de tempos em tempos, existia um movimento nessa água, e as pessoas acreditavam, e isso é importante dizer, que a Bíblia não diz que isso é verdade, mas quem diz isso é o próprio homem, que aquele que entrasse primeiro seria curado. Então era uma questão meio supersticiosa ali. Então, sendo sobrenatural ou não, se vinha realmente um anjo, que nós cremos que o Senhor pode fazer o que Ele quiser. Então, se Deus tinha determinado que de tempos em tempos um anjo descia ali, naquele tanque e mexia na água, para as pessoas serem curadas, ok. Se era só uma fonte de água que jogava uma água de vez em quando para lá e mexia aquela água, tudo bem também, né? O nosso ponto aqui é focar no que Jesus fez. Tá? Nosso ponto não é o tanque, não é o que acontecia naquela água, porque Jesus não se utilizou daquela água para curar aquele homem. Então, nosso foco aqui é olhar para aquilo que Jesus fez. Amém? Então, tanto faz se isso está nos primeiros manuscritos ou não. Mas ali fala que então tinha esse homem que estava enfermo há 38 anos. Não é pouco tempo, né? É muito mais do que a idade de alguns aí, né? 38 anos paralítico. E pelo que a gente entende do texto, ele não nasceu assim, ele ficou depois. A gente não sabe o motivo, mas que ele estava ali e a gente não sabe há quanto tempo, como que era a rotina dele ali, em frente àquele tanque, na beirada daquele tanque. Mas a gente sabe que ele estava ali esperando uma cura, esperando que alguém pudesse colocar ele dentro da água quando a água se mexesse. Então ele tinha essa expectativa, ele tinha essa crença de que se a água se mexesse ali, então ele seria curado. Mas ele tinha que entrar primeiro. E é muito interessante o verso 6, porque diz que, vendo deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo. E aí, isso que realmente é interessante a gente notar. Porque o nosso texto diz que ali ficava uma grande multidão de doentes. Pessoas esperando aquela água serem agitada. Jesus chega naquele lugar, olha aquele monte de gente e mira naquele homem. E vendo, sabendo que ele vivia naquilo lá há tanto tempo, há 38 anos. Jesus olhou para ele. E a gente tem visto que em muitos momentos aqui nos milagres de Jesus, ele olha. Jesus olhou para aquele homem e escolheu ele por algum motivo. A gente não sabe. Talvez fosse o que tivesse há mais tempo ali, não sei. O ponto é que a palavra não fala por que Jesus escolheu aquele homem, mas ele escolheu. Jesus vai até ele, e aí Jesus faz uma pergunta muito interessante. Você quer ser curado? Ele estava ali para quê? Porque ele queria ser curado. E Jesus chega e pergunta para ele: por acaso, você quer ser curado? E era Jesus falando com ele, o Criador dos céus e da terra, aquele que tinha todo o poder. E aí que a gente vê a resposta desse homem. Jesus era aquele que podia realizar o milagre. E a resposta desse homem aí começa a ficar realmente uma história inusitada. Por que ele fala? Ah, Senhor, não há ninguém que me coloque no tanque. Ele estava diante do Rei dos Reis, diante daquele que podia todas as coisas. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E a resposta mais imediata, se alguém pergunta para você: você quer ser curado? Você quer isso? O que você vai responder? Sim.
Ou não, mas acho que seria uma coisa meio estranha ele falar, não quero ser curado. Mas ele não responde à pergunta de Jesus, percebe? Jesus pergunta, você quer ser curado? Ah, Senhor, ninguém me coloca no tanque. Quando agita lá o primeiro, aí ele que fala, né? Quando a água é agitada, enquanto outros descem sempre antes de mim, e eu não consigo. Ele não responde à pergunta de Jesus. Isso aqui é muito interessante. Isso traz para uma percepção desse homem, que a gente pode ter esse homem, e que tem muito a ver com a gente. O Senhor fala com a gente. O Senhor pergunta as coisas para a gente. A palavra, como a gente tem estudado, a palavra de Deus nos confronta, nos coloca, ela confronta, mas ao mesmo tempo ela também traz as palavras de sabedoria, as palavras de paz, de salvação. E a palavra nos propõe sempre isso. Você quer ser curado? E qual é a nossa resposta muitas vezes para Deus? Ah, Senhor, é muito difícil tudo. Esse mundo é muito complicado. As pessoas são complicadas. Ninguém me ajuda. Eu estou sozinho. Que é o que esse homem responde. Em vez dele responder diretamente à pergunta de Jesus, ele quer lançar uma crítica às pessoas em volta dele. Ninguém me ajuda. Eu estou aqui e não tem ninguém que me põe nesse tanque. Sempre vem outro antes de mim. Outros sempre recebem as coisas antes de mim. Outros sempre são muito mais abençoados do que eu. Outros são curados antes de mim. A vida realmente é muito difícil. Ó dia, ó céus, ó azar. A culpa é do sistema. A culpa é dos políticos. A culpa é não sei quem. A culpa é do meu patrão. A culpa é do banco. A gente sempre fica achando um culpado. E Jesus não está perguntando quem é o culpado de alguma coisa. Jesus pergunta diretamente para a gente: você quer ser curado? Você quer receber a salvação? Você quer receber a plenitude de vida? A palavra de Deus nos mostra isso. E que a gente fica, não, mas tem que ver. Era muito mais fácil em outras épocas. Agora está muito mais difícil. Não é uma pergunta, não é um argumento que a gente usa muito. Em outra época era muito mais fácil ser cristão. Você acha mesmo? Fala com os nossos irmãos aqui do primeiro século. Pergunta para eles, era bem fácil ser cristão nessa época, né? Ele falou, muito fácil. E no decorrer da história, se a gente perguntar para todos os cristãos, e aí, se a gente tivesse uma maquininha do tempo, né, um DeLorean, e voltasse e perguntasse em várias épocas, e aí, é fácil ser cristão hoje? Eles iam falar, de jeito nenhum, eu estou vivendo a pior época. E se vier alguém do passado e perguntar para a gente, agora está fácil ser cristão, aí o que a gente vai responder? Não, nós estamos vivendo a pior época. Por quê? Porque nunca é fácil. Nós estamos num mundo que confronta a nossa fé, e eu falei disso agora há pouco. É o tempo todo confrontando a nossa fé. É o tempo todo colocando cargas sobre nós. E aí Jesus vem e nos pergunta, você quer ser livre? Você quer ser curado? E muitas vezes o nosso argumento, mas é muito difícil. As pessoas não deixam. As pessoas não me ajudam. A igreja não me ajuda. Meu trabalho não me ajuda. Minha família não me ajuda. Minha família é muito difícil. Se eu soubesse. A questão é que Jesus sabe. Jesus olhou para aquele homem e o texto diz, e sabendo o que ele passava por todo esse tempo. Jesus não chegou para ele sem saber o que aquele homem passava. Jesus conhecia aquele homem muito mais do que ele mesmo se conhecia. Porque Jesus conhece a gente muito mais do que a gente se conhece. Quando Jesus chega para cada um de nós, quando o Espírito nos toca, Ele nos conhece muito mais do que a gente conhece. E quando Ele nos confronta, é porque Ele quer tocar naquele ponto que nem às vezes a gente sabe que existe. Mas Ele quer tocar, Ele quer curar, Ele quer nos libertar, como Ele quis fazer com aquele homem. E por isso Ele instigou aquele homem. Você quer ser curado? Só que aquele homem, ninguém me coloca. E interessante porque a gente percebe nesse homem um pensamento totalmente supersticioso, totalmente debaixo de uma carga cultural que ele tinha ali. Não, para eu ser curado, a única maneira de eu ser curado é se alguém me colocar nessa água.
Tudo bem, ele não conhecia, ele não sabia quem era Jesus. Talvez ele não soubesse da fama de Jesus, que Jesus não ficava em Jerusalém. Mas o ponto é que ele estava trazendo tanta bagagem cultural, supersticiosa, religiosa, que ele não via outra possibilidade de uma resolução, a não ser que alguém viesse e colocasse ele dentro da água. E o mais interessante ainda, quando a gente pensa nessa resposta dele, é que ele esperava que alguém o colocasse dentro da água. E Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele fala: ninguém me coloca lá. Ele poderia ter perguntado: você vai me ajudar? Nem isso, ele só fala: não, ninguém me coloca dentro da água. Sempre desce um antes de mim. E para aí. Não é estranho? Eu falo que é um personagem bem inusitado aqui que Jesus vai tocar. Porque a gente, quando está precisando de ajuda, geralmente a gente pede ajuda. Jesus chega para ele, pergunta se ele quer ser curado, e ele nem ajuda para Jesus pede. Ele fala: ninguém nunca me coloca dentro da água. Sempre vem um antes de mim e desce no tanque. E Jesus olha para aquele homem. Jesus não vai ficar argumentando com ele. Jesus simplesmente aqui no verso 8 diz: levanta-te, pega a tua maca e anda. E aí a palavra poderosa de Jesus. A gente viu na IBD hoje, a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar. E ele deu simplesmente, Jesus fala simplesmente uma frase: levanta, pega a tua maca e anda. E o nosso texto aqui, o verso 9: imediatamente o homem ficou curado. Percebe, são 38 anos sem andar. Não é uma coisa simples. A gente vê pessoas aí que depois de uma cirurgia conseguem andar, tem que fazer aquele fisioterapia durante um tempão, aquele treino para começar de novo, para o movimento dos pés e sentir dor. Pensa, um homem que não andava há 38 anos, pensa como estavam todos os músculos, tendões, totalmente atrofiados. A situação só ia piorando. O que dá a entender no texto é exatamente isso, que aquele homem sofreu alguma coisa, a gente não sabe o que, e ele parou de andar, e aí foi cada vez piorando, e ele se tornou paralítico. Então, possivelmente, que os estudiosos acreditam, ele tinha perdido de repente o movimento de uma das pernas, ou das duas, e pela falta de andar ele foi ficando mais paralisado, porque os músculos foram atrofiando. E aí Jesus chega para ele: levanta, pega a tua maca e anda. E o texto diz que imediatamente ele fora curado, pegou a maca e começou a andar, sem precisar de fisioterapia, sem precisar de nada. Por quê? Porque Jesus é totalmente poderoso para fazer um milagre. Jesus não precisa de etapas. Jesus, ele não começa um processo e falou: agora eu comecei aí, já fiz dei um start. Agora procura um médico lá, vai fazer uma fisioterapia. Daqui uns 2 anos você vai estar, show de bola. Não, foi imediatamente. Porque quando Jesus toca na nossa vida, ele toca imediatamente e ele age imediatamente. E foi isso que ele fez com aquele homem. E aquele homem simplesmente sai andando e vai embora. Está aí outra atitude inusitada. Pensa se você tivesse 38 anos sem andar. Chega alguém e fala: levanta e anda. E você, de repente, as suas pernas estão fortes. O que você vai fazer? Qual é a primeira coisa que você faria? Tá, e no mínimo agradecer a pessoa, falar com a pessoa: como que você fez isso? Quem é você? Como que você fala isso para mim e de repente minha perna agora ficou forte? Olha o que o texto diz. Jesus, é interessante que ele fez exatamente o que Jesus disse, né? Levanta-te, pega a tua maca e anda. Ele levantou, pegou e saiu andando e não falou com Jesus. Não é uma coisa estranha? Uma pessoa que ficou 38 anos sem andar, estava esperando lá para alguém colocar ele na água. Jesus chega para ele: você quer ser curado? Porque ninguém me coloca na água e tal. Então levanta e anda. Tá, ele levantou e foi embora. Ele podia ter, a gente talvez argumentasse: nossa, eu achei que você ia me colocar na água, mas não, foi mais incrível ainda. Eu achei que o processo ia ser lento.
Não, simplesmente ele ignorou Jesus. E aqui a gente tem um entendimento muito interessante de que milagre não salva ninguém. Milagre não muda o nosso relacionamento com Jesus. Jesus amou aquele homem, olhou para aquele homem e curou. E aquele homem, nada. Ele não quis conhecer Jesus. E muitas pessoas estão, aquele homem nem estava atrás de Jesus. Mas quantas pessoas não se achegam, de repente, até a igreja, começa a fazer orações, por quê? Porque eu preciso de um milagre. Eu preciso que alguém resolva o meu problema. E muitas vezes Jesus olha para a gente, e a gente não entende a soberania de Deus, porque que Ele faz as coisas de determinadas formas, mas às vezes Ele escolhe algum de nós e Ele toca de uma maneira milagrosa. E aí, como que nós reagimos a isso? No máximo a gente fala, valeu aí, e segue a nossa vida. Agora vamos para a próxima. Agora que eu já estou com a perna forte, agora eu não preciso mais orar, agora eu não preciso mais ir para a igreja, agora eu não preciso mais ler a Bíblia, porque agora o que eu queria, eu já alcancei. E era exatamente o que esse homem queria, ele só queria uma cura. E aí Jesus cura ele de forma milagrosa, e ele não está preocupado com a cura milagrosa. Ele está simplesmente preocupado com o seu bem-estar. Eu fiquei bem, então agora eu vou seguir minha vida. Agora eu vou fazer as coisas que eu quiser. E é interessante porque ele saiu, e aquele dia, o texto fala aqui no verso 9, aquele dia era sábado. E assim que ele saiu, está andando por lá, os judeus disseram, hoje é sábado, não é te permitido carregar a tua maca. E aí que outro ponto que a gente vai ver, que se levanta aqui no Evangelho de João e em outros evangelhos, esse problema dos judeus com Jesus e o sábado. Porque, claro, nós temos o mandamento lá sobre o dia do Senhor, do sábado. Só que os fariseus, os judeus foram meio que tentando interpretar isso e foram criando, existiam 39 regras sobre o sábado. E uma delas é que não podia carregar uma maca. Mas o ponto é que quando Deus deu a ordem sobre guardar o sábado, tinha a ver com atividades comerciais. Aquele homem não carregava a maca para viver, não era o trabalho dele. Ele simplesmente estava carregando agora a sua maca, porque ele estava ali deitado, agora ele estava indo para casa. E você não pode carregar essa maca aí. E aí a resposta desse homem, aquele que me curou, ele que disse, pega a tua maca e anda. Ele simplesmente falou, um cara aí me curou. Não sei quem é. Aí ele mandou eu pegar, estou andando. Então a gente vê que esse cara ele é inusitado de várias formas. Ele falou para eu fazer, eu estou fazendo. Não sei quem ele era, eu sei que ele me curou e eu estou andando. E aí pergunta, quem é esse homem que disse, pega a tua maca e anda? E essa pergunta dos fariseus é a mais inusitada ainda. Percebe que é uma sequência de coisas inusitadas? Aqueles homens deviam ver aquele paralítico. Ele estava há 38 anos ali. Ele devia ser conhecido na região. E aí ele falou, por que você está carregando a maca? O homem que me curou, ele mandou eu pegar a maca e andar. Qual seria a nossa resposta a ver um homem? Mas você está andando? Ele te curou? Como foi isso? Qual é a pergunta deles? Quem é que mandou você carregar a maca? Eles não estavam interessados em quem tinha curado aquele homem. Ele queria saber quem que estava quebrando uma lei. Quem que estava quebrando uma regra deles. E não quem tinha curado aquele homem. E aqui a gente percebe todo um movimento do sistema religioso que olha para as pessoas e está muito mais preocupado se você está quebrando uma regra ou não do que o que você está recebendo realmente de Deus. E quantas vezes nós, da mesma forma que aquele homem que tinha todo um pensamento legalista e supersticioso, a gente se coloca dessa mesma maneira. É muito mais importante eu observar as regras
do que perceber aquilo que o Senhor está me dando. E é o que esses homens chegaram para ele. Eles não estavam preocupados se aquele homem antes não andava e agora andava. Eles estavam preocupados. Você quebrou uma regra. Ah, mas ele me curou e mandar. Quem te mandou quebrar a regra? Quem te mandou fazer isso? E ele falou, eu não sei. Né? O verso 13 aqui fala, mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. A gente também não entende como foi a situação. Né? Pode perguntar, Jesus não queria um confronto, mas a gente vai ver que Jesus depois ele encara o confronto sem problema algum. Jesus não tinha esse problema. Simplesmente Jesus saiu daquele lugar, mas aquele homem também saiu andando. Né? Então, é meio até contraditório, né? Porque o primeiro texto diz que ele saiu andando. E depois fala que Jesus saiu andando também. Cada um foi para um lado. Só que aquele homem também não foi atrás. Talvez ele dê uma olhadinha, viu que Jesus andando. Tá bom, já foi. Beleza, estou andando. Isso que importa. Deixa ele para lá. E aí quando pergunta, mas quem foi? Eu não sei. Não sei quem é. E talvez não me interesse saber também. Só sei que estou aqui agora e vou ver minha vida. Então me deixa em paz. Vou seguir minha vida agora. E aí, no verso 14, diz que Jesus encontrou mais tarde no templo. Esse mais tarde, ninguém sabe se é no mesmo dia, na mesma semana. Sei que foi depois. Né? Em outra tradução fala, depois dessas coisas, Jesus o encontrou no templo. Então a gente não sabe o tempo que isso demorou. Eu sei que esse homem estava no templo e Jesus também foi no templo. E aí Jesus chega para ele, fala, já que você não falou nada comigo, eu vou falar com você. Jesus vai até ele de novo. Sabe, não é ele que encontra Jesus, é Jesus que o encontra no templo. E aí, claro, o texto não nos fala isso, mas se a gente entende um pouco sobre Jesus, do que a gente vê nos evangelhos, e a gente sabe que nada do que Jesus faz é sem propósito. Jesus foi ao templo porque sabia que ia encontrar aquele homem lá. Jesus queria encontrar aquele homem de novo. Porque Jesus ainda não tinha acabado com ele. Jesus tinha mais alguma coisa. E aí Jesus chega para ele e fala, olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então agora Jesus vai tratar outro ponto desse homem. Alguns tentam interpretar esse texto, né, e existem algumas linhas de pensamento, de que Jesus está falando do pecado associando a doença dele, que a paralisia dele era culpa, né, ou consequência de algum pecado. O texto não nos diz isso. E aí nós temos uma divergência entre vários comentaristas, e eu sou do ponto que concorda que, porque o Evangelho de João vai mostrar exatamente isso, em vários episódios, que a doença não é automaticamente uma consequência do pecado. É claro, todas as doenças são consequências de pecado, porque o homem é pecador, logo vivemos debaixo das consequências do pecado. O mundo, a natureza, o cosmos vive debaixo das consequências do pecado. Mas não é exatamente, pecou, então agora vai sofrer uma consequência, uma punição, agora que é uma doença. Pode acontecer? Pode. Mas o próprio Evangelho de João, lá no final, vai mostrar com aquele cego, que quando Jesus cura o cego, mas quem que pecou? Foi ele? Foi os pais? Não. Nem ele, nem os pais. Isso aconteceu para que o Senhor fosse glorificado. E a gente pode entender isso. Jesus não chega para ele, você estava doente porque estava pecando. O que Jesus está aqui tratando com ele? O problema do pecado, que todos nós temos. Ele está falando, você já foi curado, mas isso não resolveu o seu problema. Porque você tem um problema muito pior, que é o seu pecado. Então, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Aí ele pode perguntar, o que pode ser pior do que ficar 38 anos sem andar? É você ficar em eternidade sem Deus. É muito pior do que 38 anos sem andar. É isso que Jesus estava advertindo ele. Existe coisa muito pior do que ficar sem andar. Você estava preocupado só com o seu problema da sua perna. Eu estou preocupado com uma coisa muito mais profunda.
o seu pecado. E Jesus fala isso para nós hoje. Jesus quer curar a gente? Quer. Talvez você tenha algum problema de saúde e esteja esperando uma cura. A gente não sabe, a gente tem falado muito isso, a gente não sabe como que Deus age. Por que alguns Ele cura imediatamente, outros demora o tempo, outros Ele não cura. Quantos de nossos irmãos já foram para o Senhor sem experimentar a cura? E aí, Deus foi menos misericordioso? Não, Deus tem os seus planos, a gente não entende. Por que Jesus escolheu aquele homem? Talvez tivesse naquele tanque pessoas que realmente iam receber a cura de Jesus, iam se prostrar aos pés de Jesus e falar: Senhor, quero te seguir. Deveria ter, como tantos outros nos relatos bíblicos aqui. Mas Jesus conhecia aquele homem e sabia que aquele homem não ia segui-lo. E mesmo assim Jesus foi até ele e curou. Então a gente não consegue entender. Então a gente percebe: eu não sou curado porque eu não estou cumprindo as regras? Não, Jesus não está preocupado se você cumpre as regras. É porque eu oro pouco, então Jesus não me cura? Não. É porque eu não estou indo todo domingo, eu falto um, então Jesus está marcando lá. Quando falta, zerou, vai começar de novo. Quando você completar tantas semanas sem faltar... Não, Jesus não faz assim. Jesus não trata a gente dessa maneira. A questão é que o Senhor sempre quer nos abençoar. E o Senhor sempre tem um milagre para nós. Pode não ser do jeito que a gente espera, mas se a gente olhar para a nossa vida, quantos de nós temos experimentado milagres após milagres na nossa caminhada cristã? O problema é que a gente, às vezes, a gente cria e imagina uma solução como aquele homem. Ele imaginou: a única solução possível é se alguém me colocar dentro da água. E a gente cria essas imagens na nossa cabeça. A única maneira de resolver meu problema é se isso acontecer dessa maneira. E Jesus fala: eu tenho outro jeito para resolver. E aí, você quer? E ele pergunta para a gente: você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Você quer receber um milagre hoje? E aí, o que a gente vai responder para Jesus? Senhor, mas tem que ver. Porque, não, Ele só quer que a gente responda: sim, faça a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer do jeito que o Senhor quiser. Então, se você está doente hoje, você pode responder para Ele: sim, Senhor, eu quero ser curado. Ele vai te curar hoje? Eu não posso te garantir. A questão é que Ele é poderoso para te curar. E Ele espera que a gente confie nele e creia nele. E mesmo que que você não seja curado, Ele continua sendo Deus misericordioso e gracioso. Por quê? Porque o segundo problema, que é o do pecado, Ele já resolveu para você. Esse Ele já resolveu. E ninguém pode mudar isso. O sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. E não há o que eu ou você possa fazer para mudar essa realidade. E nem ninguém pode fazer. Não existe situação na nossa vida que vai fazer o sangue de Cristo ter menos poder sobre nós. Nada. Ele venceu a morte. E Ele nos prometeu a vida eterna. Através da sua morte e da sua ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos, garantindo para nós a vida eterna. Jesus estava aqui, e a gente está entendendo nessa nossa série sobre os milagres de Jesus, que Ele inaugurou o novo reino. Jesus está revertendo o poder do pecado, a consequência do pecado sobre a humanidade. Jesus está revertendo, e não importa quem era esse homem. Isso que é importante a gente entender. Jesus não chegou para ele e falou: se você seguir os passos direitinho, se você me seguir, se você cumprir as regras, aí você vai ser curado. Não, Jesus simplesmente cura. Depois Jesus chega para ele e fala: não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus agora quer tratar com ele com o verdadeiro problema dele, que era o pecado. Ele fala: existe coisa muito pior do que a sua doença.
Isso Jesus diz para nós hoje também. Nós queremos ser curados, nós queremos as bênçãos. Às vezes nós passamos, às vezes talvez seu problema não seja doença, mas seja situação financeira, problemas familiares, sei lá. E Jesus está dizendo, eu posso te curar, eu posso resolver o seu problema. Mas existe coisa muito pior do que essa. E dessa eu já te livrei. Isso está garantido, basta crer na obra de Jesus. Mas vamos continuar um pouquinho mais a história aqui desse homem. Jesus fala isso para ele e não existe resposta dele, né? Pelo menos o texto não nos mostra nenhuma resposta. Se aquele homem falou, puxa, é verdade. Não, eu vou viver mesmo. Vou viver para a tua glória. Não, nada. Não existe resposta. O mais interessante é que aquele homem retirou-se e ele foi fazer o quê? Vocês queriam saber quem foi o cara? Foi ele, ó. Então, ele vai criar um problema para Jesus, na verdade, né? Em vez dele se achegar a Jesus, ele cria um problema para Jesus. Porque aí, fala o texto aqui, né? Por isso, os judeus começaram a perseguir, porque ele fazia as coisas no sábado. É interessante, né? O homem retirou-se, no verso 15, e contou aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Agora é interessante, porque ele chega e fala para os judeus, foi ele que me curou. Ele não chega falando, foi ele que mandou eu andar e pegar a maca. Não, agora ele chega assim e fala, foi ele que me curou. E aí os judeus começam a perseguir Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. Olha o legalismo mais uma vez aí. Não interessa que aquele homem está curado. Não interessa que Jesus tem poder para curar. Ele tem poder para curar, que legal. Curou no sábado? Não. Onde já se viu curar no sábado? E sabe o que é mais interessante? É que na própria... Na lei judaica ali, na Mishnah, né, que é essas configurações aí, as interpretações da lei do Senhor, estava lá, não podia carregar maca, não podia carregar cereal, não podia carregar jarro, não podia carregar, mas pode carregar um paralítico, porque aí está ajudando. Jesus cura um paralítico. Mas não pode. Carregar tudo bem, curar, onde já se viu curar? Percebe como o legalismo ele atrapalha toda a nossa percepção da graça do Senhor. Jesus cura aquele homem, mas aí não podia. Pode carregar o paralítico, porque aí você está demonstrando misericórdia, você está fazendo uma boa ação, mas curar, não. É muito interessante como o pensamento religioso ele atrapalha o nosso entendimento de quem o Senhor é. Nosso pensamento religioso, muitas vezes supersticioso, quer ver as águas se moverem. E aí o Senhor faz algo que não estava nos nossos planos. E a gente volta para o legalismo. A gente volta para as regras. Não, mas peraí, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E Jesus fala, não, se relaciona comigo. É isso que Jesus estava... A gente entende Jesus querendo chamar esse homem para uma conversa. E esse homem sempre sai. E quantas vezes nós não estamos saindo, o Senhor nos chamando para uma conversa e a gente saindo? E a gente saindo às vezes para fazer uma coisa, vou falar com os líderes, vou falar com os fariseus. Aquele homem estava querendo se provar mais uma vez como alguém fiel à liderança judaica. Ele tinha o rei dos reis diante dele. E ele vai prestar conta para quem? Para a liderança religiosa. O Senhor não quer que você preste contas para nenhuma liderança religiosa. Ele quer que você se relacione com Ele. Ele não quer nem que você preste contas a Ele. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. Foi mesmo o Senhor que falou, não chama os servos, mas amigos. Jesus está nos chamando para um relacionamento. Ele quer nos curar, Ele quer nos abençoar, mas muito mais do que isso, Ele quer que a gente se una a Ele. E quantas vezes a gente ou foca num milagre, ou foca num estado de servidão. Numa servidão, claro, nós somos servos do Senhor por amor. Ele não impõe sobre nós. O Senhor não exige nada de você. O que Ele exige de você?
crer, se achegar a Ele. O que Ele pede para você? Ele não te dá uma listinha, faça ou não faça. Ele fala, venha comigo, anda comigo. Quando Ele chega para os discípulos que estavam lá vivendo as suas vidas, Ele chega para Pedro, o que Ele fala para Pedro? Segue, vem e me segue, eu vou te fazer um pescador de homens. Pedro devia ter uma lista de coisas erradas na vida dele. É ou não é? A gente vê Jesus dando a listinha para ele. Ó, eu queria muito que você fosse meu discípulo, mas, tô vendo aqui sua ficha, tá difícil. Se Jesus pegar a nossa ficha, vai estar difícil. Mas Ele olha para a gente e fala, anda comigo, e aí você não vai pecar mais. O seu problema do pecado não é resolvido se você cumprir regras. O seu problema do pecado é resolvido se você andar comigo. Quando nós temos o Espírito Santo, isso nos livra do pecado. Isso não vai fazer a gente viver displicentemente. Tanto faz, Jesus só quer relacionamento com muitas... O que importa, né? Não é... E a gente vê muito isso. Não é um conjunto de crenças e dogmas, mas é uma pessoa. E Só que essa pessoa muda a nossa vida. Ele não muda com o nosso esforço, Ele muda a nossa vida. E Ele é poderoso para mudar a nossa vida, como Ele mudou aquele homem, que não andava mais, agora anda. E Jesus quer mudar a nossa vida. E que a gente dependa dEle, e não da nossa capacidade de fazer ou não fazer. Nada do que a gente pode fazer vai mudar a nossa realidade. Não adianta, não existe regra que você possa seguir que vai fazer Jesus falar, agora sim. Gostei, hein? Vai ganhar uma estrelinha. Não. O que importa é andar com Ele, é estar com Ele, e Ele vai nos livrar do pecado. E aí, para a gente concluir aqui, e aí eu falei que Jesus não tinha problema com enfrentar. Que aí, no verso 17, mas Jesus lhe respondeu. É interessante porque ninguém falou com Jesus, né? O texto fala aqui, eles começaram a perseguir Jesus, porque Ele fazia isso no sábado. Mas Jesus lhe respondeu. Jesus vai até eles. Vocês estão com problema aí? Vocês estão com problema porque eu estou fazendo isso no sábado? E aí ele responde, meu pai trabalha até agora, então eu trabalho também. E aí isso piorou, que é agora no verso 18. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo. Não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu pai, fazendo-se igual a Deus. E Jesus estava dizendo exatamente isso. Eu sou Deus. É exatamente isso. Eu sou o Senhor do sábado, porque eu sou o Deus do sábado. Eu sou Deus. E aí, eu já vi muita gente falando, tá vendo? Jesus nunca disse que Ele era Deus. Não? O Evangelho de João deixa isso muito claro. Que Jesus sabia que Ele era Deus. Jesus não tinha uma noção errada de si mesmo. Jesus não tinha conflitos pessoais, psicológicos. Eu não sei quem sou. Não, Jesus sabia. Jesus sabia que Ele era Deus. E quando Ele chega para esses homens, Ele não tem medo nenhum. Meu pai trabalha até hoje, então eu trabalho também. Ele se coloca na mesma posição de Deus. Porque Ele é Deus. Então nós temos que crer nesse Deus, o Criador dos céus e da terra. Porque quando a gente pensa nessa questão, meu pai trabalha até hoje, e quando a Bíblia fala de trabalho de Deus, onde está isso relatado em primeiro lugar? Gênesis. E é onde tem o sétimo dia. E é da onde provém a lei do sétimo dia, do sábado, que é o descanso do Senhor. E o que é o descanso do Senhor? Ficar um dia sem fazer nada? O que significa o sábado? E esse é o mais importante. Jesus estava mostrando o que realmente significa o sábado. O sábado significa o descanso do Senhor. Deus não parou. Meu pai trabalha até hoje. Mas não falou que Deus descansou no sétimo dia? O que é o descansar? Deus ficou lá sem fazer nada? Foi pegar uma praia? Foi dar uma relaxada, ler um livro, assistir um filme? O que Deus descansou no sétimo dia? O descansar, eu tenho estudado muito sobre
essa questão de Gênesis aqui. A questão do descansar é que Deus, Ele deixou tudo pronto. Ele falou, agora é o momento de viver. E aí eu estava lendo sobre um autor chamado John Walton, e ele fala uma coisa muito interessante. Quando pensa você já deve ter passado por uma mudança de casa. Coisa gostosa de fazer, né? É gostoso, né, Solange? Uma coisa fácil, tranquila, aquele monte de caixa, aquela bagunça. Bem, você chegou na sua casa, né? Na hora que você chega a mudança, com aquele monte de caixa, você fala, agora sim, estou em casa? Não, primeiro você vai ter que descaixotar tudo aquilo. E aí quando está tudo prontinho, tudo no seu lugar, o que você fala? Agora estou em casa. E aí você passa a viver. Esse é o descanso. Que agora está tudo no seu devido lugar. E Jesus é exatamente isso para nós. É colocar toda a nossa vida no devido lugar. Deus pegou a gente e colocou no seu reino. Falou, agora viva. Esse é o descanso. Não é ficar sem fazer nada. Agora é fazer as coisas do jeito que deveriam ser. É isso que Jesus estava fazendo. Qual que é o meu trabalho? É reverter o problema do pecado. Que o problema do pecado atrapalhou o sábado. Mas Jesus veio reverter. E Ele quer que a gente entre no descanso dEle, descansando nele. Isso é receber o maior milagre de todos. É descansar no Senhor. Ele pode te curar das enfermidades? Pode. Ele pode mudar a sua situação financeira? Pode. Ele pode resolver todos os seus problemas familiares? Pode. Mas Ele quer que, antes de tudo isso, a gente descanse nele. A gente encontre o prazer nele. A gente saiba que Ele resolveu o nosso problema do pecado. E a gente viva nele. E aí todas as outras coisas a gente vai receber. E se não receber, não faz a mínima diferença. Porque a gente tem o melhor. O próprio Senhor. O próprio Senhor do universo com a gente. E não existe nada melhor do que isso. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra. E nós vemos que o Senhor é poderoso para realizar todas as coisas que nós precisamos. Mas a mais importante dela já foi resolvida lá na cruz do Calvário. Senhor, que nós possamos viver a nossa vida aqui na terra em união contigo. Senhor, que a nossa união com Cristo seja a coisa mais importante na nossa vida. Acima das regras, acima das superstições, acima até dos nossos problemas, das nossas enfermidades. Senhor, que a gente possa olhar para Ti e queira se relacionar contigo. Senhor, que a gente não seja como esse homem que a gente viu aqui, que recebeu um milagre poderoso do Senhor e simplesmente virou as costas e foi viver a sua vida. Não, Senhor, que a gente possa se prostrar aos Teus pés e falar, Senhor, eu só tenho a Ti. Senhor, eu preciso da Tua vida comigo. Eu não quero só as bênçãos materiais e físicas, eu quero o Senhor. Eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver eternamente contigo. Eu quero me relacionar contigo. Senhor, que nós como igreja possamos realmente desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Que a gente não seja um frequentador de igreja. Que a gente não seja pessoas legalistas, moralistas e supersticiosas, religiosas, no sentido ruim da palavra, mas que a gente seja uma igreja com pessoas que Te amam, que queiram viver pelo louvor da Tua glória,
que queiram se relacionar com a tua palavra, que tenham uma vida de oração porque precisam te ouvir, precisam falar com o Senhor, não por regra, não para cumprir uma agenda, mas com relacionamento. Só que a gente seja uma igreja que se relacione contigo e que experimente os milagres da união contigo todos os dias. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.